Há momentos em que duas figuras atravessam a história como lâminas que dividem águas. De um lado, alguém que é chamado de Filho de Deus, aquele cuja vida, morte e ressurreição mudaram o destino de bilhões de pessoas. Do outro, um homem visto como mensageiro final, o portador de palavras recebidas no deserto, responsável por estruturar uma das maiores religiões da Terra. Duas vozes, dois caminhos, duas respostas completamente diferentes sobre quem Deus é, como Ele fala e o que Ele exige. E o ponto que poucos têm coragem de encarar é simples. Essas diferenças não estão na superfície. Elas moldam o modo como pessoas oram, vivem, se relacionam, lidam com culpa, com perdão, com salvação e até com violência e poder. Fique comigo até o final, porque quando você enxergar o contraste real entre esses dois nomes, algo dentro de você vai mudar. Mas existe algo ainda mais sério. Quando você começa a olhar cada detalhe, identidade, revelação, origem, mensagem, salvação, lei, liderança, estilo de vida, milagres, armas, misericórdia, eternidade, percebe que não se trata de pequenas variações. Trata-se de dois alicerces que jamais se tocam. Um anuncia graça, o outro aponta para um código. Um entrega perdão antes da mudança. O outro exige mudança antes do perdão. Um aceita ser adorado, o outro proíbe qualquer adoração. E quando você entende isso, sua visão sobre fé, Bíblia, Jesus Cristo, Igreja, Espírito Santo, cruz, salvação, reino e eternidade nunca mais volta para o mesmo lugar. Só que a verdade mais oculta não está nas diferenças que já foram ditas, mas naquilo que ninguém comenta. O impacto que essas diferenças continuam tendo hoje, no coração de quem crê, na segurança eterna, na forma de orar, na vida em sociedade, na maneira de lidar com inimigos, no peso das palavras, no silêncio das noites difíceis. O que separa Jesus e Maomé não é opinião, é destino. E quando você descobrir cada diferença, uma por uma, vai entender por que esse tema é tão sensível e tão urgente. Caminhe comigo nesta jornada, porque quando você entender a razão por trás disso, sua visão espiritual nunca mais volta ao ponto de partida. Você chegou aqui por um motivo que talvez nem saiba explicar. Se você é inscrito do canal, já conhece o peso dos temas que tratamos. Se você está chegando agora, precisa ouvir isto até o fim. Existem verdades que nunca são mostradas, porque mexem com estruturas antigas, tradições profundas e certezas que muita gente tem medo de questionar. E quando falamos de Jesus Cristo e Maomé, a tensão aumenta, não por conflito religioso, mas porque a diferença entre os dois toca sua vida de um jeito direto, sua fé, sua forma de orar, sua visão da Bíblia, do Alcorão, da salvação e do Deus que você diz seguir. Você já ouviu versões suaves, resumidas, filtradas, mas nunca a verdade crua que separa esses dois caminhos. E quando você escutar a primeira diferença, vai perceber que não se trata de comparação, mas de destino. Então segure firme. Você está prestes a entrar em um território que poucos têm coragem de atravessar. E isso abre o primeiro passo. Fique até o final, porque a primeira diferença já derruba tudo o que muita gente pensa saber. Primeira diferença: quem cada um diz ser. Quando você olha para a fé de verdade, tudo começa por uma pergunta simples: quem está falando com você? Porque identidade não é detalhe. Identidade decide destino. Identidade decide autoridade. Identidade decide se você se ajoelha ou apenas escuta. E aqui a primeira diferença entre Jesus Cristo e Maomé cai diante dos seus olhos como um raio no escuro. Jesus não apenas falou de Deus. Ele afirmou algo que nenhum líder, nenhum profeta, nenhum mestre ousaram declarar com a mesma força. Ele disse ser o Filho de Deus.
não alguém escolhido para entregar recados, não alguém levantado para corrigir um povo, mas alguém que carrega a própria natureza divina. Por isso, desde os primeiros cristãos, ele foi reverenciado, adorado, buscado como Senhor vivo, aquele que venceu a morte e permaneceu presente. Agora respire, porque o contraste começa a ficar mais pesado quando você olha para o Islã. Maomé nunca pediu adoração, nunca afirmou ser divino, nunca se colocou como alguém acima da condição humana. Ele se declarou mensageiro, um homem escolhido, portador de palavras transmitidas. A base inteira do Islã gira em torno disso. Deus é único, absoluto, intocável, e Maomé é seu mensageiro final. A força dele está na mensagem recebida, não na própria pessoa. Tanto que qualquer tentativa de elevar Maomé acima da humanidade é vista como erro grave. No cristianismo, a identidade de Jesus é o centro da fé. No Islã, associar Maomé a qualquer tipo de divindade é rompimento direto com o monoteísmo. Percebe o choque? Não é pequeno, não é simbólico. É uma linha que separa dois mundos, e essa linha muda tudo. Se Jesus é quem ele diz ser, então as palavras dele não são conselho, são vida. Se ele é filho de Deus, então a salvação que ele oferece não nasce de esforço, mas de graça. Se ele é o centro da Bíblia, então todo o restante gira ao redor dele. Cruz, perdão, reino, eternidade. Mas se Maomé é quem ele diz ser, então não há divindade nele, não há adoração nele, não há obra de salvação nele. O foco passa a estar na mensagem, no código, no caminho prático, oração, disciplina, obediência, padrões diários, lei. Não é sobre a pessoa dele, é sobre o que ele entregou. É por isso que, para muçulmanos, o Alcorão é o milagre, não o mensageiro. Agora pense um pouco. Você percebe o impacto disso no seu coração? Porque quando alguém declara ser filho de Deus, você precisa decidir se ele é verdade ou se é mentira. Não existe meio termo. Mas quando alguém declara ser apenas mensageiro, você julga a mensagem, não a pessoa. E é aqui que a tensão cresce. A identidade de Jesus exige posicionamento. A identidade de Maomé exige obediência ao que foi entregue. Dois caminhos que não se encontram. Dois pontos de partida que jamais levam ao mesmo fim. E se essa é apenas a primeira diferença, imagine o que vem depois. A pergunta que fica para você é simples. Se a identidade já muda tudo, o que acontece quando você descobre o que cada um revela sobre Deus? Esse é o próximo passo. E você precisa ouvir. Segunda diferença. Como cada um revela Deus. Você sabe que identidade decide tudo, mas revelação decide o caminho. Porque não basta saber quem fala. Você precisa entender como essa voz chega até você. E é aqui que a segunda diferença entre Jesus Cristo e Maomé se torna impossível de ignorar. Ela não aparece só em livros. Ela aparece na prática, na forma como você ora, na forma como você enxerga Deus, na forma como você entende salvação, misericórdia, culpa e perdão. Respire por um instante. Agora, observe o que vem a seguir. Jesus Cristo não apenas trouxe palavras sobre Deus. Ele afirmou algo que nenhum outro líder religioso afirmou com vida tão direta. Ele próprio é a revelação de Deus. Quando você lê a Bíblia, não encontra Jesus dizendo, eu recebi um texto. Você encontra algo muito mais profundo. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, ele não aponta para um livro, ele aponta para si mesmo. Sua existência inteira, ensino, compaixão, confronto, cruz, ressurreição, é apresentada como Deus entrando na história, tocando pessoas, curando feridos, chamando pecadores para perto. Ele não entrega frases isoladas, ele entrega presença. Ele não aponta para um código, ele aponta para a graça. Ele não recita palavras vindas do alto.
Ele vive as palavras como se fossem o próprio Deus respirando entre as pessoas. Isso muda tudo, porque revela um Deus que caminha, sente, cura, sofre e se entrega. Agora olhe para o outro lado. No Islã, Maomé é mensageiro. Ele não é a revelação. Ele recebe a revelação. Ele não é a mensagem. Ele transmite a mensagem. E isso não é detalhe. É a base inteira da fé muçulmana. Maomé diz ter recebido palavras específicas ao longo de 23 anos, por meio do anjo Gabriel. Essas palavras formaram o Alcorão, que para o Islã é o verdadeiro milagre, perfeito, intocável, superior a qualquer outra escrita. O foco não está no mensageiro, o foco está no conteúdo recebido. E é por isso que no Islã não existe culto, oração, entrega ou esperança colocada em Maomé. Ele não é ponte divina, ele é portador. Percebe o abismo? De um lado, Jesus Cristo é a revelação viva. Do outro, Maomé é o entregador de palavras reveladas. Um mostra Deus por quem ele é. O outro anuncia Deus por meio de instruções transmitidas. E isso molda tudo ao seu redor. No cristianismo, você se aproxima de Deus através de uma pessoa viva, aquele que venceu a morte e continua presente. No Islã, você se aproxima de Deus através das palavras reveladas, ordem, disciplina, regras, recitação, estrutura. Um abre o coração, o outro organiza o comportamento. Um transforma de dentro para fora, o outro direciona de fora para dentro. Agora pense em como isso toca a sua vida. Quando você sofre, quem você chama? Uma pessoa viva ou um conjunto de instruções? Quando sua fé enfraquece, quem te levanta? Um Cristo que conhece seu nome ou um texto que orienta seus passos? Quando você cai, quem te alcança primeiro? Graça ou disciplina? E aqui surge o ponto que poucos percebem. A forma como Jesus revela Deus cria intimidade. A forma como Maomé transmite Deus cria sistema. São caminhos diferentes, frutos diferentes, destinos diferentes. E se essa diferença mexe tanto com sua fé, espere pela próxima, porque a revelação determina o impacto no mundo. E o que cada um trouxe à humanidade é o passo seguinte, e talvez o mais chocante até agora. A pergunta que fica é direta. Se eles revelam Deus de maneiras tão distintas, como isso aparece naquilo que cada um deixou para a história? Prepare-se. Terceira diferença. O que cada um trouxe ao mundo. Quando se observa a história com atenção, percebe-se que cada figura deixa um rastro, um legado, uma marca que atravessa séculos. E a terceira diferença entre Jesus Cristo e Maomé aparece justamente aqui. O impacto que cada um trouxe ao mundo, não apenas no que disseram, mas no que suas vidas produziram de forma direta. Jesus Cristo não veio entregar códigos religiosos, sistemas jurídicos ou regras que moldassem governos. Ele não estruturou cidades, não formou exércitos, não declarou leis civis. Ele caminhou entre pessoas quebradas, tocou feridos, reergueu pecadores e anunciou algo que ninguém tinha ouvido com aquela força: a salvação pela graça. A partir dele, o centro da mensagem não é esforço humano, mas perdão imerecido. Não é conquista, mas entrega. Não é mérito, mas cruz. Tudo o que ele trouxe, ensino, milagres, humildade, doçura, confronto contra hipócritas, coragem diante da morte, se tornou a base de uma fé que não depende de códigos externos, mas de transformação interior. Na Bíblia, sua presença é o marco que divide eras, antes e depois. O que ele faz toca o coração antes de tocar as estruturas. Ele muda vidas antes de mudar costumes. Ele quebra correntes antes de formar tradições. A partir dele, surge um povo que ora, não por obrigação, mas por intimidade. Um povo que segue não por medo, mas por amor. Um povo que encontra salvação não por desempenho, mas por graça.
Agora observe o outro lado da história. Maomé trouxe algo completamente diferente. Ele não veio como mediador eterno, não veio como revelação viva e não veio como objeto de adoração. Ele trouxe uma lei completa, um sistema religioso e civil, conhecido como Sharia, derivado do Alcorão e de sua própria prática, aquilo que a tradição chama de Sunna. O impacto que Maomé deixou molda desde rituais de oração até regras de família, casamento, contratos, moralidade, vestimenta, guerra e governo. Enquanto Jesus entregou uma nova aliança que transforma o coração, Maomé entregou uma estrutura que organiza a sociedade. Onde Jesus chama pessoas a nascerem de novo, Maomé estabelece um código que ensina como viver. Onde Jesus aponta para a graça, Maomé aponta para a disciplina. Onde Jesus oferece vida eterna pelo sacrifício, Maomé ensina um caminho baseado em fé, obras, práticas e obediência. Esse contraste não é leve, é profundo, e ele aparece até nas consequências práticas da fé de cada lado. Os cristãos moldaram comunidades centradas em Cristo, na oração espontânea, na misericórdia, no perdão radical, na busca constante por uma relação pessoal com o Salvador vivo. Já os muçulmanos moldaram sociedades inteiras com base em normas que abrangem desde alimentação até política, mostrando que a lei entregue por Maomé não era apenas espiritual, mas civil. Jesus trouxe reconciliação, Maomé trouxe organização. Jesus trouxe restauração de dentro para fora. Maomé trouxe estrutura de fora para dentro. Jesus trouxe o anúncio de um reino que não é deste mundo. Maomé trouxe diretrizes para formar uma comunidade terrena. E aqui a diferença se torna ainda mais clara. Um transforma o coração. O outro molda o comportamento. Um fala a alma. O outro regula a vida. Essa é a terceira diferença, e ela abre um portal para algo ainda mais sensível, a origem de cada um. Porque impacto é consequência, mas a origem revela a raiz. E o que acontece quando você compara a origem sobrenatural de um com a origem histórica do outro? Isso é o que vem agora. Quarta diferença: o nascimento e a origem. Quando você chega na origem, tudo muda. Porque ninguém nasce no vazio. Cada história começa em um ponto que determina o impacto do caminho. E a quarta diferença entre Jesus Cristo e Maomé surge exatamente no momento em que seus nomes aparecem pela primeira vez na Terra. Você está prestes a ver como a origem de cada um revela um contraste que atravessa séculos. Comece olhando para Jesus Cristo. No cristianismo, seu nascimento não é comum. Não segue a lógica humana, não nasceu de encontro carnal nem de desejo natural. A Bíblia mostra algo que nenhum outro líder religioso reivindica com essa força. Jesus nasce de Maria por intervenção divina, sem relação sexual, um sinal claro da união entre o que é terreno e o que é celestial. Ele não entra no mundo como consequência de um ato humano, ele entra como obra direta de Deus. Isso não é lenda para os cristãos, é fundamento, porque se ele veio ao mundo desse jeito, então sua identidade, sua missão e sua autoridade vêm das alturas, não da terra. Seu nascimento é visto como marco profético, cumprimento de promessas, resposta antiga que finalmente tocou o chão. Ele não inicia uma religião, ele inaugura uma nova aliança. Agora respire e olhe para o outro lado. Maomé nasce como qualquer criança nasce. Em Meca, por volta de 570 d.C., dentro da tribo de Coresh. Sem milagre, sem intervenção sobrenatural, sem anúncio profético que declarasse que sua chegada mudaria os céus. Ele cresce em um ambiente comum, marcado por comércio, tradições tribais e lutas sociais. Sua origem é totalmente humana, e isso, para o Islã, é essencial, porque qualquer tentativa de ligar Maomé ao divino
seria rompimento direto com o monoteísmo rígido que o Islã carrega como base. Perceba o contraste. Enquanto Jesus entra na história como sinal, Maomé entra como cidadão. Enquanto Jesus nasce como cumprimento de promessa, Maomé nasce como parte de um povo. Enquanto Jesus carrega um nascimento que aponta para algo maior do que o próprio mundo, Maomé carrega um início que reforça sua condição: mensageiro, não divindade; servo, não objeto de adoração. Isso não diminui sua importância no Islã, mas deixa claro: um nasce para revelar Deus, o outro nasce para receber uma mensagem. E essa diferença de origem não fica só na biografia, ela molda o tipo de fé que cada um desperta. Quando você olha para Jesus, encontra um nascimento que aponta para uma salvação que não vem do esforço humano. Quando você olha para Maomé, encontra um nascimento que aponta para uma vida dedicada a transmitir ordens, disciplina, práticas, deveres. Um chega como presente, o outro chega como exemplo. Um nasce como ponte entre céu e terra. O outro nasce como servo que carrega recados de Deus. Um carrega divindade desde o começo, o outro carrega missão depois de adulto. E aqui surge uma pergunta que mexe com qualquer pessoa sincera. Se a origem já é tão diferente, o que dizer do modo como cada um recebeu sua mensagem? Porque se um nasce como revelação viva e o outro nasce como mensageiro, o modo como cada um recebe aquilo que ensina vai ampliar ainda mais essa distância. E o próximo capítulo mostra uma diferença que toca o coração de qualquer buscador. Jesus é a mensagem. Maomé recebe a mensagem. E quando você entende isso, sua visão sobre Deus nunca mais é a mesma. Quinta diferença: como receberam suas mensagens. Chega um momento em que você percebe que não é apenas o que alguém ensina que importa, mas como essa voz chegou até ele. Porque a origem da mensagem define a profundidade da fé. E aqui, na quinta diferença, o abismo entre Jesus Cristo e Maomé fica impossível de negar. Quando você olha para Jesus Cristo, não encontra alguém recebendo textos, repassando frases ou anotando revelações fragmentadas. Ele não afirma ter recebido mensagens de um anjo ao longo de anos. Ele afirma algo muito mais profundo. Ele próprio é a mensagem de Deus. A Bíblia não apresenta Jesus como porta-voz. Apresenta como expressão viva da vontade divina. Ele não diz: Deus me entregou palavras. Ele diz de forma direta: eu e o Pai somos um. Isso significa que para os cristãos, tudo o que ele faz, ensinar, curar, confrontar hipócritas, tocar enfermos, romper tradições cegas, morrer na cruz e ressuscitar, não é apenas ação humana, é revelação encarnada. Ele não precisou ser avisado sobre o que dizer. Ele era a própria voz celestial caminhando entre pessoas comuns. Agora observe o outro lado da história. Maomé não se apresenta como revelação, não se declara unidade com Deus, não afirma carregar natureza divina. O papel dele é outro. Ele recebe mensagens ao longo de cerca de 23 anos por meio do anjo Gabriel, segundo o Islã. Essas palavras, transmitidas em momentos diferentes, formam o Alcorão, considerado pelos muçulmanos a revelação final, perfeita e impossível de imitar. Maomé não é a mensagem, ele é o mensageiro. E isso no Islã é fundamental. Ele não cria o conteúdo, não define o que Deus diz, não altera o texto revelado. Ele entrega o que recebeu. E a autoridade não está nele, mas nas palavras que ele recita. Perceba o contraste. Enquanto Jesus revela Deus pela própria vida, Maomé revela Deus pelo texto recebido. Enquanto Jesus fala com autoridade própria, Maomé fala com autoridade emprestada. Enquanto Jesus é visto como ponte viva entre céu e terra, Maomé se coloca como servo que carrega instruções. E essa diferença molda tudo.
Quando você segue Jesus, você se aproxima de uma pessoa viva, ressuscitada, presente, alguém que conhece sua dor, sua luta, sua queda e sua esperança. É uma relação direta, íntima, sem intermediários. A voz de Jesus não depende de recitação, depende de entrega. A fé cristã não nasce de palavras que caíram do céu, mas de um Deus que desceu à terra. Quando você segue Maomé, se aproxima de um conjunto de palavras reveladas, de leis, de práticas, de obrigações, de rituais estruturados. A relação é com o texto, não com o mensageiro. A fé depende da obediência ao que foi entregue. Horários de oração, normas de conduta, padrões de vida, disciplina diária. Um produz transformação interior, o outro produz direção exterior. Um fala ao coração, o outro organiza o comportamento. Um é presença, o outro é mensagem. E aqui você precisa encarar uma pergunta séria. Quando Deus deseja falar com você, Ele enviaria uma pessoa viva ou enviaria apenas um texto? Essa pergunta mexe com qualquer buscador sincero, porque se Jesus é a própria mensagem, então a salvação nasce de encontro. Mas, se Maomé recebe a mensagem, então a salvação nasce de obediência. E isso nos leva à diferença mais sensível até agora: o caminho da salvação. O que cada um diz sobre culpa, perdão, eternidade e destino não apenas separa duas religiões. Separa dois tipos de coração. E é isso que você vai ver agora. Sexta, diferença: o caminho da salvação. Chega um ponto em que toda busca espiritual esbarra na mesma pergunta: como alguém encontra salvação? Não importa onde você nasceu, sua história, sua dor ou sua fé, essa pergunta te acompanha quando a casa silencia, quando a culpa aperta, quando a consciência fala. E a forma como Jesus Cristo e Maomé respondem a essa pergunta cria a sexta diferença, talvez a mais profunda de todas. Porque aqui não estamos falando apenas de doutrina, estamos falando de destino. Olhe primeiro para o que Jesus Cristo ensina. No Evangelho, ele não aponta para um caminho baseado em desempenho, não apresenta rituais a cumprir, não lista boas obras como medidor de aprovação. Ele oferece algo que parecia impossível para qualquer ser humano: salvação pela graça. Um presente, não um prêmio. Ele não diz, faça e viva. Ele diz, venha e viva. A cruz não é símbolo de esforço humano, é símbolo de misericórdia divina. Em Jesus, a salvação nasce do que Ele fez, não do que você é capaz de fazer. É perdão antes de mudança, é amor antes de merecimento, é descanso antes de desempenho. A salvação cristã nasce de encontro, não de conquista. Agora observe o outro lado. No Islã, o caminho é completamente diferente. Maomé não ensina pecado original. Não existe culpa herdada. Não existe expiação substitutiva. O ser humano nasce limpo, mas fraco, e precisa trilhar o caminho certo para alcançar misericórdia no dia do juízo. A salvação é fruto de 3 pilares: fé em Alá, obediência às práticas, como oração, jejum, caridade e peregrinação, e misericórdia divina. Não há cruz substitutiva, não há sacrifício expiatório, não há mediador entre o homem e Deus. O Alcorão aponta para uma vida baseada em disciplina, esforço, obras constantes. O muçulmano vive diante de uma balança eterna, onde suas ações pesam a favor ou contra, e a salvação depende, em grande parte, do que ele faz. Perceba o abismo. Jesus oferece salvação antes de transformação. Maomé aponta para a transformação para alcançar salvação. Um abre a porta pela graça, o outro abre o caminho pela obediência. Um chama pecadores cansados, o outro guia seguidores disciplinados. Um carrega o peso em seu próprio corpo, o outro ensina cada pessoa a carregar o seu. E essa diferença toca seu coração de forma direta. Porque quando você cai, quem te segura? Quando falha, quem te alcança? Quando se sente indigno, quem te chama? Com Jesus, a salvação
é uma mesa posta diante dos quebrados. Com Maomé, a salvação é uma montanha a ser escalada com esforço constante. Agora pense nisso. Se o caminho é graça, você descansa em alguém maior que você. Se o caminho é mérito, você luta para provar que é digno. E no fim, cada abordagem cria um tipo de alma. O Evangelho cria pessoas que se rendem. A Sharia cria pessoas que se disciplinam. Um caminho nasce do amor que desce, o outro nasce do esforço que sobe. E aqui surge a pergunta que abre o próximo passo. Se a salvação é tão diferente, como isso afeta a maneira como cada um molda o estilo de vida e a lei? Porque a graça gera liberdade, a lei gera estrutura. E quando você vê isso na prática, entende por que esses dois caminhos jamais se cruzam. O próximo capítulo expõe esse contraste como um espelho diante da sua própria vida. Sétima diferença: lei, graça e estilo de vida. Agora, você entra em um ponto que toca sua rotina, suas escolhas, seu modo de viver e até a forma como você enxerga culpa, disciplina e liberdade. Porque depois de olhar a salvação, você descobre algo ainda mais profundo. Todo caminho espiritual cria um estilo de vida. E aqui, a diferença entre Jesus Cristo e Maomé se torna visível como luz e sombra. Olhe primeiro para Jesus. Quando ele fala sobre lei, ele não cria um código novo, não estabelece regras alimentares, horários de oração fixos, punições civis ou normas políticas. Ele cumpre a antiga lei e inaugura algo que a Bíblia chama de nova aliança, onde o foco não está no comportamento externo, mas na transformação interna. A lei de Cristo não é um conjunto de artigos, é um coração transformado pelo amor. Ela aparece em frases simples, diretas e profundamente humanas. Perdoe. Sirva. Não guarde rancor. Ame quem te feriu. Carregue o fardo do outro. Não é sobre checklist, é sobre caráter. A graça não elimina a responsabilidade, ela muda a raiz da responsabilidade. Você obedece porque foi amado, não para ser aceito. Você muda porque foi alcançado, não para conquistar aprovação. Agora respire, porque o outro lado funciona de maneira totalmente diferente. No Islã, Maomé é visto não apenas como mensageiro, mas como fundamento da Sharia, a lei que regula toda a vida religiosa e social dos muçulmanos. A Sharia nasce do Alcorão e da prática de Maomé. Sua forma de comer, vestir, negociar, casar, resolver conflitos, liderar batalhas e administrar cidades. Não é apenas uma lei espiritual, é uma estrutura completa: culto, família, contratos, finanças, ética, vestimenta, punição, guerra e política. Ela orienta o comportamento externo e molda sociedades inteiras. Enquanto Jesus transforma o coração, a Sharia molda a rotina. Enquanto Jesus forma discípulos pela consciência, Maomé orienta seguidores pela disciplina. Enquanto Jesus fala de misericórdia que nasce do interior, a Sharia fala de deveres que ordenam o exterior. E isso cria duas formas completamente diferentes de viver a fé. Com Jesus, a pessoa é conduzida pela voz interior do Espírito Santo. Arrependimento real, consciência desperta, desejo sincero de caminhar em santidade. A mudança acontece por dentro e o exterior acompanha. É fé que invade a vida como rio, não como cerca. Com Maomé, a pessoa é guiada por normas claras, 5 orações diárias, regras de pureza, limites de convivência, jejum obrigatório no Ramadã, caridade com porcentagem definida, restrições alimentares, estrutura comunitária. A mudança acontece pelo comportamento. O exterior molda o interior. É fé que organiza a vida como manual, não como encontro. E aqui você começa a sentir o impacto disso. A graça aponta para a liberdade com responsabilidade. A Sharia aponta para a obediência com precisão. A graça forma corações que aprendem a amar. A Sharia forma comunidades que aprendem a seguir. Isso não é julgamento,
é descrição do que cada um propõe e do que cada um produz. Agora, pense em você. Quando você erra, o que te levanta? Quando você se perde, o que te chama de volta? Quando você tropeça, quem coloca você de pé? A graça levanta antes de exigir mudança. A lei exige mudança antes de levantar. E se esse contraste já mexe com sua consciência, a próxima diferença vai ainda mais fundo, porque estilo de vida não existe sem liderança. E a maneira como cada um liderou define o rumo de nações inteiras. A pergunta que te espera é séria. Como alguém que nunca governou pode mudar o mundo mais do que alguém que comandou cidades, batalhas e povos? Prepare-se, isso vai abrir seus olhos. Oitava diferença: tipo de liderança e autoridade. Você já percebeu que estilo de vida nasce de crença, mas liderança molda destino coletivo. E aqui surge a oitava diferença, uma das mais fortes, mais sensíveis e mais reveladoras entre Jesus Cristo e Maomé. Porque quando você compara o tipo de liderança que cada um exerceu, a terra parece tremer de tão distante que esses dois caminhos são. Comece olhando para Jesus Cristo. Ele não sentou em trono algum, não comandou tropas, não fundou cidade, não assumiu governo, não legislou sobre finanças, casamento, guerra ou política. Ele caminhou como mestre itinerante, tocando pessoas, curando feridos, confrontando hipócritas e anunciando um reino que não era deste mundo. Sua autoridade nunca foi sustentada por espada, mas por verdade. Nunca foi imposta por força, mas por presença. Nunca foi conquistada com armas, mas com cruz. Ele lidera pelo coração, não pelo território. Ele transforma pela consciência, não pela coerção. Ele muda vidas pela compaixão, não pelo comando. E isso cria um tipo de liderança que atravessa séculos, sem precisar de poder externo. Gente que segue Jesus porque foi tocada, não porque foi forçada. Gente que o chama de Senhor porque encontrou salvação, não porque encontrou disciplina militar. Gente que se rende porque foi amada primeiro, não porque foi pressionada. Agora, respire fundo, porque o contraste começa a aparecer quando você olha para Maomé. Maomé não liderou como mestre itinerante. Ele liderou como profeta, sim, mas também como comandante político e militar. Enquanto Jesus não governou cidades, Maomé governou. Enquanto Jesus nunca levantou exércitos, Maomé liderou batalhas. Enquanto Jesus rejeitou o poder político, Maomé assumiu o governo de Medina. Enquanto Jesus separou sua missão das armas, Maomé organizou campanhas militares para defender e consolidar a nova comunidade. A tradição islâmica mostra isso com clareza. Maomé ensinou, julgou disputas, administrou leis civis, firmou acordos, regulou comportamento social e comandou exércitos. O resultado desse tipo de liderança foi imediato. Uma comunidade unificada, estruturada, com identidade política, religiosa e legal. Sua autoridade era abrangente, espiritual, social e militar. Perceba com calma. Não se trata de comparar melhor ou pior. Se trata de entender que cada tipo de liderança cria um tipo de vida, de fé, de sociedade. Jesus lidera pelo chamado interior. Maomé lidera pela organização exterior. Jesus inspira corações. Maomé forma comunidades. Jesus transforma sem espada. Maomé consolida com ela. Jesus cresce pela entrega, Maomé cresce pela estrutura. E isso toca sua fé diretamente. Porque quando você segue alguém, você segue também o tipo de liderança que essa pessoa encarnou. Com Jesus, sua fé cresce na intimidade, oração, perdão, misericórdia, mansidão, compaixão. Com Maomé, sua fé cresce pela disciplina, regras, leis, práticas, compromissos sociais. Agora pense,
como alguém que nunca governou um país, nunca comandou tropas e nunca se sentou em trono algum, causou mais impacto espiritual no mundo do que líderes que controlaram nações? A resposta está no tipo de reino que cada um construiu. Um ergueu um reino interior. O outro ergueu uma comunidade organizada. Um lidera corações. O outro lidera sociedades. Um carrega a autoridade que nasce da cruz. O outro carrega a autoridade que nasce do governo. E quando você entende isso, percebe que a liderança de cada um molda até como lidam com conflito. E isso abre a próxima diferença, talvez uma das mais delicadas e mais fortes de todas. Porque a maneira como um líder reage à violência revela o espírito do caminho que ele ensina. A pergunta que te espera agora é direta. O que cada um ensinou sobre violência, perdão e uso da força? E essa resposta abre um abismo. Nona diferença: violência, perdão e força. Chega agora o ponto mais delicado, mais debatido e mais revelador de todos. Como cada um lidou com a violência, o perdão e o uso da força. Porque essa diferença não aparece apenas nos textos. Ela aparece na forma como cada caminho inspira seus seguidores até hoje. E quando você olha para isso sem filtros, o contraste atinge você como um impacto direto na alma. Primeiro, olhe para Jesus Cristo. Ele não liderou exércitos. Não respondeu agressão com agressão, não estabeleceu punições civis. Ele caminhou entre pessoas que o odiavam, o perseguiam, o traíram, o acusavam falsamente e, mesmo assim, ensinou algo que parecia impossível: não retribua o mal com o mal. Perdoe 70 vezes 7. Ame quem te feriu. Ore por quem te persegue. Quando Pedro puxou espada, Jesus mandou guardar. Quando os soldados o prenderam, ele não resistiu. Quando zombaram dele, ele permaneceu em silêncio. Quando o crucificaram, ele pediu perdão pelos que o matavam. Seu caminho é o do cordeiro que vence pelo sacrifício, não pela espada. A força dele não está na imposição, mas na rendição voluntária. A vitória dele nasce do amor que permanece quando tudo ao redor já desabou. Agora, observe Maomé, não com julgamento, mas com entendimento histórico. Ele viveu em uma realidade tribal, politicamente fragmentada, repleta de conflitos armados, rivalidades e ameaças constantes. Como líder espiritual e político, precisou lidar com guerras externas, traições internas e disputas territoriais. A tradição islâmica registra batalhas como Badr, Uhud e Khandak, nas quais Maomé exerceu liderança militar. Também registra momentos em que ele estabeleceu punições civis, acordos políticos e medidas firmes para proteger a comunidade nascente. Para muçulmanos, essas ações não são vistas como violência gratuita, mas como defesa necessária em uma era marcada por instabilidade e sobrevivência. Perceba a diferença. Jesus vence morrendo. Maomé vence lutando. Jesus conquista pela entrega. Maomé conquista pela estratégia. Jesus estabelece paz interior. Maomé estabelece estabilidade comunitária. Jesus transforma inimigos em irmãos. Maomé organiza tribos em uma única comunidade religiosa e política. Esses caminhos produzem frutos diferentes. O Evangelho forma pessoas que respondem com perdão até quando perdem. A tradição islâmica forma pessoas que respondem com força quando necessário para proteger sua comunidade. A força para eles não é maldade, é sobrevivência. O perdão para o cristão não é fraqueza, é autoridade espiritual. E aqui surge a pergunta que te cutuca. Como você reage quando alguém pisa na sua dignidade? Com espada ou com cruz? Com defesa ou com entrega? Com força ou com perdão? A forma como você responde revela qual caminho molda seu coração. Mas respire, porque essa diferença abre outra ainda mais profunda: os milagres atribuídos a cada um.
Porque enquanto um é marcado por sinais que rompem as leis da natureza, o outro aponta para um único milagre central, e isso cria um abismo teológico gigantesco. A pergunta que te espera agora atravessa séculos. O que cada um fez que ultrapassa o natural? E por que isso importa tanto? Prepare-se. Você está prestes a ver uma das distinções mais fortes da história das religiões. 10ª diferença: milagres atribuídos. A diferença que surge agora não é apenas teológica, é existencial, é emocional. É o tipo de diferença que muda a forma como alguém enxerga o divino, o sobrenatural e até a própria fé. Porque quando se fala de milagres, a distância entre Jesus Cristo e Maomé não é apenas grande, ela é abissal. Primeiro, olhe para Jesus. A narrativa do Evangelho o apresenta como alguém cuja vida inteira é marcada pelo extraordinário. Ele não apenas realiza milagres, ele é o milagre. Onde ele passa, a realidade se curva. A criação responde. O impossível se desfaz nas mãos dele. Ele cura paralíticos com uma palavra. Cegos recuperam a visão. Surdos escutam. Endemoninhados são libertos. Tempestades se silenciam. Leprosos são restaurados. Multidões são alimentadas a partir de quase nada. Água se transforma em vinho. Mortos retornam à vida. Lázaro, a filha de Jairo, o jovem de Naim. E, acima de tudo, a própria ressurreição de Jesus rompe o último limite humano, a morte. Para cristãos, ele não apenas faz milagres, ele encarna o poder de Deus de forma viva, palpável, irrefutável. Os relatos não o tratam como alguém que precisa provar autoridade. Ele age com naturalidade divina. A pergunta não é se ele pode, mas quem ele é. E é isso que faz os milagres terem tanto peso. Eles confirmam sua identidade. Eles revelam sua natureza. Eles mostram que o poder não vem dele. O poder é ele. Agora olhe para Maomé. A tradição islâmica apresenta algo completamente diferente. Ele não é retratado como alguém que opera sinais e maravilhas constantes. Ele não cura enfermos com toque. Não controla forças da natureza. Não ressuscita mortos, não caminha sobre as águas. Maomé não é visto como alguém dotado de poder divino direto, porque isso violaria o princípio central do Islã. Deus é totalmente único e nenhum humano participa de sua divindade. Para muçulmanos, o milagre de Maomé não está nas mãos dele, está no Alcorão. O texto sagrado é considerado insuperável em linguagem, estrutura, estilo e profundidade espiritual. O milagre não é físico, é literário. Não é visível, é audível. Não é um ato extraordinário diante das multidões. É uma revelação extraordinária entregue a um mensageiro humano. A tradição Hadith registra alguns eventos ligados a Maomé, como multiplicações de água, proteção sobrenatural em batalhas e experiências espirituais. Mas dentro da teologia islâmica, o Alcorão permanece como o único milagre indispensável, absoluto e central. Porque para o Islã, um profeta não precisa realizar sinais físicos para ser verdadeiro. Ele precisa entregar a mensagem. E é aqui que o contraste explode. Jesus opera milagres para revelar quem ele é. Maomé recebe o Alcorão para revelar quem Deus é. Jesus manifesta poder diretamente. Maomé manifesta instruções divinas. Jesus toca o sobrenatural como fonte. Maomé toca o sobrenatural como mensageiro. Jesus realiza sinais públicos. Maomé estabelece práticas e ensinamentos. Jesus rompe a morte. Maomé aponta para o julgamento final. 2 caminhos, 2 propostas, 2 tipos de relação com o divino. Para cristãos, o milagre autêntica a divindade de Cristo. Para muçulmanos, o milagre autêntica a mensagem do profeta. Essa diferença toca profundamente a fé de qualquer pessoa, porque ela define como alguém busca prova espiritual,
Você procura poder visível ou procura revelação escrita? Você se aproxima de um Cristo que age ou de um mensageiro que transmite? E aqui surge a pergunta: o que esses milagres ou a ausência deles produzem nos seguidores de cada caminho? Porque a forma como líderes agem molda a forma como seus discípulos vivem. Jesus deixa seguidores que creem em presença viva, ativa, contínua. Maomé deixa seguidores que se guiam pela prática, disciplina e fidelidade ao texto. Isso abre a porta para a 11ª diferença, que toca diretamente você. Como cada um se relaciona com seus seguidores hoje. É aqui que tudo começa a fazer sentido. 11ª diferença: a relação com os seguidores hoje. Agora você entra em uma diferença que não está apenas nos livros, na história ou na teologia, mas na prática diária, no agora, no jeito como cada caminho encosta no seu coração quando ninguém está vendo. Porque a pergunta que define este capítulo é direta: como Jesus e Maomé se relacionam com os seus seguidores hoje? Quando você olha para Jesus Cristo, percebe algo que nenhuma outra fé apresenta da mesma forma. Ele não é lembrado como uma figura do passado. Ele é anunciado como alguém vivo, presente, ativo, capaz de falar, tocar, transformar, consolar e direcionar você no meio da sua própria dor. O Evangelho não apresenta Jesus como memória, apresenta como presença. Cristãos acreditam que ele vive, que ele ouve, que ele responde, que ele guia pelo Espírito Santo, que ele conhece suas quedas e suas lutas. Quando você ora, você não fala com um representante, você fala com ele. Quando pede ajuda, você não recita palavras para uma entidade distante. Você fala com alguém que conhece sua rotina, seus medos, seus ciclos emocionais, seus pecados escondidos e sua sede de mudança. É por isso que você vê testemunhos de gente que fala de Jesus como alguém que entrou na vida delas, não como alguém que elas estudaram. Pessoas dizem que foram alcançadas, restauradas, libertas. Falam de encontros que mudaram a alma. Falam de consolo que veio no momento exato. Falam de direção que surgiu no silêncio. É uma relação extremamente pessoal, íntima, direta. Agora observe o outro caminho. Para muçulmanos, Maomé é o exemplo máximo, o modelo perfeito de comportamento, caráter, disciplina, ética e devoção. Mas ele não é buscado como presença viva. Ele não é invocado em oração. Ele não ouve pedidos. Ele não responde individualmente. Ele não aparece espiritualmente para consolar seguidores. A teologia islâmica deixa isso extremamente claro. Apenas Deus responde, apenas Deus guia, apenas Deus escuta. Maomé é a referência, não o relacionamento. Ele é a luz que aponta para o Alcorão, não a voz que fala no íntimo do coração. A relação do muçulmano é com o texto, com a lei, com a prática diária, com a devoção ritual. A presença contínua está na revelação escrita, não em uma pessoa que caminha ao lado do crente. Veja o contraste com calma. Você percebe como cada caminho molda um tipo de espiritualidade. Com Jesus, a fé é relacional. Com Maomé, a fé é normativa. Com Jesus, você segue alguém vivo. Com Maomé, você segue o exemplo de alguém que cumpriu sua missão e terminou sua jornada. Com Jesus, a graça derrama presença. Com Maomé, a disciplina sustenta fidelidade. Um lado envolve comunhão, o outro envolve obediência. Um lado convida a caminhar com alguém, o outro convida a seguir o ensinamento de alguém. E isso toca você diretamente no dia em que o peso vier, no dia em que a culpa sufocar, no dia em que a ansiedade apertar. No dia em que você olhar para o teto e pensar, será que Deus está me ouvindo? No cristianismo, a resposta vem com uma pessoa. No Islã, a resposta vem com um texto. Agora respire, porque depois de olhar para essa relação tão diferente, surge a última revelação.
e talvez a mais sensível de todas, como cada fé enxerga o outro líder. Essa diferença final fecha o círculo, abre o desfecho e revela o último contraste espiritual entre os dois caminhos. A pergunta que te espera é simples, mas profunda. Como o Islã vê Jesus? E como o cristianismo vê Maomé? Essa resposta muda tudo. 12ª diferença: como cada fé vê a outra divindade. Agora você chega à diferença final, a que fecha o círculo, expõe o ponto mais sensível de todos e deixa claro por que esses dois caminhos jamais se encontram no mesmo destino. A pergunta aqui é simples, direta e pesada. Como cada fé enxerga o principal líder da outra? Porque o modo como alguém interpreta o outro revela não apenas teologia, revela identidade, fundamento, esperança e limites espirituais. Revela aquilo que cada fé está disposta a aceitar e aquilo que jamais abriria a mão. Primeiro, olhe para o Islã. Você talvez já tenha ouvido isso, mas agora precisa enxergar com clareza. Para os muçulmanos, Jesus Cristo é um profeta extremamente respeitado, um mensageiro enviado por Deus, nascido de forma milagrosa, puro, cheio de honra, realizador de sinais, um homem íntegro, justo e profundamente admirado. Mas ele não é filho de Deus. Ele não é Deus feito carne. Ele não morreu na cruz. Ele não ressuscitou. Ele não é Senhor vivo. No Islã, dizer que Jesus é Deus é considerado uma violação direta da fé, um rompimento do monoteísmo absoluto. Por isso, apesar de Jesus ocupar posição elevada, ele é visto como humano, limitado, profeta poderoso, porém, não divino. O respeito existe, a reverência existe, a admiração existe, mas a divindade é negada com firmeza. Agora respire, porque a diferença fica ainda mais intensa quando você olha para o cristianismo. Os cristãos não veem Maomé como profeta, não o reconhecem como mensageiro divino, não o recebem como autoridade espiritual revelada por Deus. Ele é visto como figura histórica, líder religioso, fundador de uma tradição que influenciou bilhões, mas não alguém que carrega a revelação divina direta. Não alguém enviado por Deus para completar uma revelação anterior. Não alguém que continua a obra de Jesus. O cristianismo não o coloca ao lado dos profetas bíblicos, não o inclui na linha profética do Antigo Testamento. E, acima de tudo, não aceita o Alcorão como continuação da Bíblia. Esse ponto é definitivo. O cristianismo afirma que a revelação se fecha em Cristo. Não há atualização, não há substituição, não há correção, não há nova versão do que Deus disse. A cruz é final, a ressurreição é absoluta, o evangelho é completo e Jesus é a última palavra. Agora observe o contraste de maneira simples. O Islã aceita Jesus, mas não como Deus. O cristianismo não aceita Maomé, nem como profeta. Esses dois caminhos não se cruzam. Eles se respeitam? Sim. Podem conviver? Sim. Podem dialogar? Sim. Mas teologicamente, espiritualmente e doutrinariamente, eles nunca apontam para o mesmo lugar. E isso toca diretamente você, porque no final, alguém precisa estar certo. Ou Jesus é quem ele disse ser, ou não é. Ou Maomé trouxe a palavra final, ou não trouxe. Não existe cenário em que ambos estejam certos ao mesmo tempo, porque suas mensagens se contradizem nos pontos centrais: divindade, cruz, ressurreição, revelação, salvação, natureza de Deus, caminho espiritual. E quando você coloca tudo lado a lado, a pergunta final chega como um sussurro no fundo da alma. Qual desses caminhos explica melhor quem Deus é para você? O Deus que se aproxima? Ou o Deus que dita regras? O Deus que se entrega? Ou o Deus que orienta? O Deus que encarna o amor? Ou o Deus que estabelece a lei? O Deus que morre? Ou o Deus que julga? A pessoa viva? Ou a mensagem escrita? Você sente isso por dentro,
Não é disputa, é decisão espiritual. É consciência despertando. É uma verdade que começa a pressionar o centro do seu peito, dizendo: chegou a hora de escolher de quem você vai se aproximar. E essa escolha abre o único caminho possível agora, onde tudo o que você viu se torna chamado, reflexão e posicionamento. Agora que você atravessou cada uma das 12 diferenças, talvez você esteja sentindo algo difícil de colocar em palavras. Uma mistura de clareza, inquietação e despertamento espiritual. Porque quando você coloca Jesus Cristo e Maomé lado a lado, não está apenas comparando religiões. Você está olhando para dois caminhos que moldam destinos, valores, visões de Deus e até a maneira como alguém interpreta o próprio sentido da vida. E aqui está a verdade que você já percebeu por dentro. Essas diferenças não são intelectuais, são existenciais. Elas têm o poder de mexer com suas decisões, com sua consciência, com seu relacionamento com Deus, com o seu futuro e até com as feridas que você carrega em silêncio. Mas existe uma pergunta que vai ainda mais fundo do que todas as que você ouviu até agora. Uma pergunta que toca a origem do medo, da fé, do comportamento humano e da própria história espiritual da humanidade. Por que os humanos inventaram deuses e religiões? De onde surgiram essas ideias? E mais importante, o que isso revela sobre você, sobre sua busca e sobre o Deus que você está tentando encontrar? Esse é o tema do próximo vídeo. E você precisa assistir porque ele vai te mostrar o ponto de virada. O momento em que a história humana tentou explicar o sagrado, fugir do medo e preencher o vazio que ninguém conseguia nomear. Se você entendeu as diferenças entre Jesus e Maomé, o próximo vídeo vai ajudar você a entender a raiz da sua própria espiritualidade e o motivo pelo qual tantos caminhos foram criados. Então, quando este vídeo terminar, assista agora ao que vai aparecer aqui no card. Por que os humanos inventou deuses e religiões? Descubra a origem de tudo. Isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua fé, sua vida e sua relação com Deus. E antes de sair, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente e diga o que mais te impactou hoje. Você faz parte dessa transformação e a jornada está só começando. Que Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que existe, abençoe grandemente você e sua família.